Tô gravando. Não, tô gravando no celular só para botar só a aula para vocês hoje. Então aí, hoje nós vamos falar sobre a Declaração de Independência dos Estados Unidos e a Guerra Civil Inglesa que aconteceu entre os estados do Norte e os estados do Sul. Eu vou pedir para todos vocês, pessoal, desligar o microfone, por favor, tá bom? Para não dar... Estamos aí com 43 pessoas na sala. Muito bom. Meus amigos, as tensões aumentaram muito por causa do decreto das leis intoleráveis. A Inglaterra, quando decretou as leis intoleráveis, ela fechou o porto de Boston. Então ela não permitia mais os colonos que eles pudessem fazer naquele momento, eles não podiam fazer o seu comércio, porque eles estavam limitados. E o fechamento, então, os colonos pediram ao rei George III, pediram a ele que acabasse com as leis intoleráveis. Fizeram lá o primeiro Congresso Continental da Filadélfia. O rei nem ligou para as decisões do colono. Até que os colonos resolveram, então, se reunir no segundo Congresso Continental da Filadélfia. Meus amigos, no segundo Congresso Continental da Filadélfia, os colonos decidiram então pela guerra de dependência contra a Inglaterra. Ou seja, os colonos do norte e do centro do sul iam se juntar para lutarem contra a Inglaterra. E foi o que aconteceu, né? Era então a independência dos Estados Unidos. Coube a Thomas Jefferson, né, a redigir a Declaração de Independência das 13 colônias, que foi assinado em 1776. No dia 4 de julho, então, de 1776, foi assinada, então, a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Os franceses ajudaram também os norte-americanos, as 13 colônias, a ficar independentes da Inglaterra. Os franceses enviaram ajuda financeira para os colonos, enviaram armas, enviaram soldados. Os espanhóis também ajudaram os colonos contra os ingleses, né? E a derrota inglesa, ela aconteceu, meus queridos, na Batalha de Yorktown, em 1781, e ali, então, os Estados Unidos teve o reconhecimento da sua independência pela Inglaterra no ano de 1783, ok? Aí, meus queridos, nós vamos chegar numa parte aí que está escrita assim, parada obrigatória. Estão vendo aí? Por enquanto não é para fazer essa parada obrigatória não, tá joia? Vamos continuar aqui a matéria. Eu vou falar da consolidação e depois a gente faz a parada obrigatória junto. A consolidação, meus amigos, dos Estados Unidos da América. Então veja bem, logo depois que eles conseguiram, depois eu vou explicar as páginas, tá, gente? Depois que os Estados Unidos conseguiram a sua independência, a união das colônias, durante todo o processo de independência, foi motivada por um sentimento anticolonial. Nem as colônias do norte, nem as do centro, nem as do sul gostavam da Inglaterra. Eram exploradas pela Inglaterra. Portanto, elas não queriam que os ingleses continuassem donos dos Estados Unidos. Por isso, juntas participaram da independência dos Estados Unidos. Só que as colônias do norte e as colônias do sul não se davam. O norte era industrial, o sul era agrário. O norte era contra a escravidão, o sul era a favor. O norte era a favor de políticas alfandegárias para proteger a sua indústria, né, para aumentar o preço daqueles produtos que entrassem nos Estados Unidos. O sul era contra barreiras alfandegárias, queria um preço que entrasse mais barato. Então veja bem, o norte e o sul, tudo era o oposto. O norte, por ser industrial, ele produzia 97% das armas nos Estados Unidos. Então, o que aconteceu naquela época? Foi feita a Constituição Americana de 1787. Os Estados Unidos virou uma república federativa presidencialista, com autonomia para os estados, usando aí a divisão dos poderes de Montesquieu, o executivo, o legislativo e o judiciário, né? Só que as diferenças entre o norte e o sul foram cada vez maiores.
E isso, meus amigos, gerou naquela época a chamada Guerra de Secessão. A palavra secessão significa separação. Por quê, professor? Porque o Sul queria se separar dos Estados Unidos. O Sul, os estados do Sul, não concordavam com a política nortista do Norte. E naquela época tinha vencido as eleições um cara chamado Abraham Lincoln. Abraham Lincoln era um representante nortista, ele queria abolir a escravidão, aliás, ele aboliu a escravidão nos Estados Unidos. Então, a Guerra de Secessão foi uma tentativa dos estados do Sul de formarem um estado independente e de separarem dos Estados Unidos. E o centro? O centro apoiou o norte, ô Estela. O norte e o centro lutaram contra o sul, porque eles não aceitaram naquela época as colônias do sul fazerem a sua independência. Bom, cerca de 600 mil pessoas morreram. De nada, Estela, um prazer aí responder você. 600 mil pessoas, meus queridos, morreram na guerra, em 4 anos de guerra. O norte saiu vitorioso, claro, ele produzia 97% das armas dos Estados Unidos, e o sul perdeu, e a escravidão foi abolida e assinada ali por Abraham Lincoln na 13ª Emenda Constitucional. E apenas em 1968, olha só, gente, apenas em 1968, em decorrência da luta pelos direitos dos negros, né? As leis as leis racistas foram criadas, né? Foram banidas. Pelo contrário, eles buscavam o que os negros ali? Igualdade, mesmos direitos, né? Somente em 1968 que os negros nos Estados Unidos vão conseguir igualdade com os brancos, né? Vale ressaltar ainda que o racismo é uma das principais coisas a ser vencidas no século XXI. Há pouco tempo agora nos Estados Unidos, com a morte daquele homem, né? A gente viu uma série de manifestações contra o racismo nos Estados Unidos. Porque o homem que morreu ali pelo policial era um negro, né? Um absurdo ali cometido por aqueles policiais. Isso gerou, meus amigos, protestos no mundo todo. Veja bem como a questão racial muitas vezes ainda é um dilema, ainda é um problema nesse mundo. E nós já estamos lá no século XXI e tem muita gente ainda que se mantém viva, cheia de preconceito, o que é uma dó, né? Uma pena a gente ainda observar que a sociedade ainda carrega essas marcas nela, né? Marcas de diferenciar a pessoa pela cor. Os Estados Unidos é um país que sofreu muito com isso e ainda sofre muito com essa questão do preconceito, que ainda é muito viva, muito forte. Não só os Estados Unidos, né, gente? O nosso próprio país também. Nós temos aqui também um racismo muito velado, mas muito presente, infelizmente, né, na nossa história. E aí, o que aconteceu? A guerra aconteceu, o norte venceu a guerra e o sul não conseguiu se separar dos Estados Unidos naquele momento. Pessoal, eu gostaria agora que vocês fizessem para mim, enquanto eu faço a chamada, a página 12. A página 12, eu quero que vocês façam só atividade 10. Na página 12, a 10, letra A e a 10, letra B, ok? Página 12, exercício número 10, somente o 10, tá joia? Porque amanhã eu vou fazer o restante dos exercícios na aula com vocês. Eu vou fazer a chamada agora e eu quero que vocês façam, vou repetir, o exercício número 10 da página 12, letra A e B. Só isso, tá bom? Deixa eu fazer a chamada aqui com vocês, rapidinho.